Estamos agora na nossa 8ª aula sobre equilíbrios químicos. Vamos tratar de equilíbrios em ácidos fracos. Lembre-se, o equilíbrio só ocorre em reações reversíveis, quando a reação direta tem sua velocidade igualada à da reação inversa. Equilíbrios são representados assim, com uma dupla seta no meio. Tá? Desse lado reagentes, do lado de lá produtos. A constante de equilíbrio sempre vai ter os produtos na parte de cima e os reagentes na parte de baixo. Quando falamos em Kc, usamos as concentrações das substâncias em mol por litro. Quando falamos em Kp, usamos pressões parciais. Neste caso, neste vídeo sobre ácidos fracos, falaremos em Kc. Então aqui, falando de ácidos fracos, o Kc vai se chamar Ka. A de ácido, constante de equilíbrio para equilíbrios com ácidos. E quem é o ácido que entra em equilíbrio químico? O ácido fraco. Quando fazemos a constante de equilíbrio, os coeficientes se tornam os expoentes que são colocados lá sobre as concentrações que entrarem na constante de, porque não é todo reagente que entra. Sólidos e líquidos não entram. Quem entra na constante de equilíbrio em função de concentrações são aqueles que estão no estado gasoso ou na situação aquosa, ou seja, dissolvidos em água. Vamos aqui ver 3 exercícios. O primeiro, atendendo ao pedido aqui de um inscrito, vamos ver uma questão do ITA, até para que você perceba que não há muita diferença do nível das questões que nós já estamos acompanhando aqui. Quando o assunto é equilíbrio químico, os exercícios, independentemente do vestibular onde cai, quando envolve cálculo, ele tem um nível mais elevado em qualquer vestibular. Veja, numa solução aquosa, foi dada aqui a concentração, uma solução aquosa, 0,100 mol por litro de um ácido monocarboxílico, que tem apenas uma carboxila, que libera apenas um hidrogênio por molécula quando ioniza. Veja que a concentração é dada com 3 algarismos significativos. O exercício ele fala sobre a porcentagem do ácido que ioniza. É usado o termo aqui que dissocia, né? Mas está errado. O termo certo é ioniza. Tá? Quem dissocia é substância iônica, ácido ioniza. É 3,7%. Veja, foi dado com 2 algarismos significativos. Você tem que tomar cuidado com isso, porque na resposta só pode ter 2 algarismos significativos. E como o item é um vestibular muito sério, veja que na sua resposta ele respeita isso. Ó. Todas as respostas são com 2 algarismos. Assinale a opção que contém o valor correto da constante de dissociação desse ácido nessa temperatura. Que a constante de dissociação muda com a temperatura. Né? Estamos falando aqui numa situação, numa determinada temperatura. Então está muito correto aqui, como costuma ser o item. Veja o que nós temos que fazer. Nós temos que descobrir a constante de ionização. E como é que a gente faz isso? Primeiro, monoácido, como eu acabei de falar, libera apenas um H+ por molécula. O que vai ter então? Quando o cara ioniza, ele forma um H+, e o que sobra da molécula do ácido, tudo aquilo que sobra forma o seu ânion, que aqui não interessa muito. Mas veja, aqui estão as espécies ionizadas e aqui o ácido, né, a molécula não ionizada, com acento. 3,7% é o mesmo que 0,037. Tá? 3,7% é 3,7 por 100, né? Dividido por 100. Então é por isso. Nós podemos então ver aqui
que nós tínhamos o ácido na concentração 0,1 mol por litro, o ácido não ionizado. De todo aquele ácido do começo, só 3,7% que vai virar H+ e ânion. Veja que o que se formar de H+ vai se formar do ânion. É 1 para 1 a proporção aqui. Veja que a concentração, então, de ambos será a mesma. E qual será a concentração do ânion, que é igual à concentração de H+ no momento do equilíbrio? É só pegar aquilo que você tem no ácido no começo e tirar disso 3,7%. É o que vai se formar dos caras. É só multiplicar por 0,037 e vamos obter 0,0037 mol por litro. Esta é a concentração do H+ e do ânion. Veja, o Kc que acabamos de falar, ele vai incluir quem é aquoso. Todo mundo aqui está dissolvido em água. Tá? Na verdade, o ácido não ionizado, nós devemos entender aqui que nós temos uma solução aquosa dele 0,1 mol por litro, né? Então ele só é não ionizado no momento inicial, no momento zero, né? A gente tem que imaginar isso, porque a partir do momento que o ácido for colocado em água, isso vai ser imediato. Ele vai já ionizar o que ele puder ionizar. Eles serão colocados no numerador, como falamos, o H+ e o ânion. Quem vai ficar no denominador? Quem é o reagente? O ácido não ionizado. E quais são os valores das concentrações? Do H+ e do ânion, acabamos de falar. E do ácido não ionizado? Então eu quero te mostrar o seguinte, olha só. A concentração do ácido não ionizado, nós podemos, considerar que ela vai continuar praticamente a mesma. Por quê? A ionização ela não é tão alta. Okay? Então, na verdade, se você pensar, vai ionizar 3,7%, então eu vou retirar do 0,1 aquilo que ionizou. Você vai ver que na hora que você fizer os arredondamentos, isso não vai mudar em nada a resposta final. Então nós temos esse costume, quando estudamos ácidos fracos, de considerar que a concentração do ácido no equilíbrio é a mesma que no início, que a perda é algo insignificante. Isso é até certo ponto, tá? Geralmente em constantes de equilíbrio até a ordem de 10 a menos 3 é que a gente considera assim. Se no final das contas o Kc, a constante de equilíbrio, for de uma ordem maior, a coisa muda de figura. Então veja que eu estou chamando aqui de Kc, mas aqui tem um apelido específico, Ka. Olha só, x² sobre 0,100. E nós já sabemos quem é esse x. Nós já sabemos que a concentração de H+ e de ânion é 0,0037. É isso que eu vou elevar ao quadrado. Fazendo essa potência, eu vou chegar onde? Então o que eu devo fazer aqui é elevar 0,0037 ao quadrado e o resultado dividir por 0,100. Fazendo isso, eu vou obter que o meu Ka é esse número que você pode ler aqui na sua frente. E logicamente eu vou apresentá-lo na notação científica, usando base 10. E aí eu vou andar com, olha só, eu estou andando aqui 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Lembra da regrinha? Direita, o expoente diminui. Quando 10 não aparece, é 10 elevado a 0. Então ele vai para 10 a menos 4. Esse é o resultado. Esse é o valor do Ka, que eu insisti aqui em chamar de Kc, tá? Mas que essa falha também sirva para a gente se lembrar que Ka nada mais é do que um Kc. Ok? Ka é só o apelido do Kc quando você está falando de um ácido fraco. E no final das contas, eu devo me lembrar daquela informação do início.
são só 2 algarismos significativos. Eu devo então arredondar, aqui eu estou com 4, apenas para 2 algarismos significativos. Ao arredondar para a primeira casa depois da vírgula, ficando só com 2 algarismos significativos, eu vou ficar com 1,4 vezes 10 a menos 4. Veja, olha lá no início. É a letra C a resposta deste exercício. Viu? Deu certo a gente considerar que a concentração do ácido não ionizado é a mesma do ácido lá no início. Né? Aquela perda é algo desprezível. Geralmente vai ser assim. Tá? E perceba o quanto é importante saber o que são algarismos significativos e levar isso a sério. Se fosse segunda fase, o cara ia querer essa resposta, desse jeito, sem casas adicionais. Temos aqui um exercício que caiu na UEL 98. A constante de ionização do ácido nítrico é muito grande. Veja, HNO3. Não sei se você se lembra, para ver se um ácido inorgânico é forte ou moderado ou fraco, você pega o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Se der 2 para cima, o cara é forte. É lógico, eu estou falando aqui de oxiácidos, né? Ácidos inorgânicos que têm oxigênio. Você faz essa regrinha, então é nítido. Aliás, o ácido nítrico é conhecidamente forte. A gente ouve isso até em filme na TV. Então, sendo forte, a primeira coisa, você já está percebendo, esse cara não devia estar aqui, eu estou estudando equilíbrio químico. Então, esse exercício é só para fazer aqui quase que uma brincadeira, né? Ele está falando, a constante de ionização, se a gente fosse calcular, né, ia dar algo que tende ao infinito. Esse negócio de tende ao infinito é algo que a gente lida, né, uma linguagem assim mais para a faculdade, mas aqui nesse nível tá bem colocado para um estudante aí que está terminando o ensino médio. Você sabe que é infinito, é uma coisa assim que é tão grande que você vai perdendo de vista. Veja, o que significa a constante de ionização tender ao infinito? Lembro você que na constante de ionização, produto em cima, reagente embaixo. Lembro você que se eu estou falando de um ácido, quem é que está em cima? H mais iônio. Quem é que está embaixo? O ácido não ionizado. Lembro você que o ácido nítrico tem como íons, depois da ionização, H mais e NO3 menos. Para o ácido nítrico, esse símbolo aqui, ele é muito forçado. Aqui nós não temos esse negócio de vai e vem, o negócio vai e não volta. O que volta é muito pouco. O negócio está muito mais para o lado de lá. É por isso que vai dar uma constante, né, um Ka, que tende ao infinito. Olha por quê. Porque quase toda a molécula vai se quebrar, por isso que o ácido é forte, e não volta mais. Então, o que você vai ter do ácido não ionizado no final é quase nada. É quase zero. O que você vai ter do H+, e do NO3- é o quê? É tudo que você tinha de molécula agora quebrada em H+, e NO3-. Por isso é importante uma informação dada no início do exercício. Veja, ele fala assim: as concentrações de moléculas HNO3, de íons H+, e de NO3- em uma solução aquosa, olha só, 1 mol por litro, serão respectivamente, aí ele pergunta para você, então, que quando um ácido ioniza, ele forma H+ e seu ânion. E você tem que se lembrar que na constante de equilíbrio, que nesse caso é Ka, você vai ter os íons em cima e o ácido não ionizado embaixo. No caso do ácido nítrico, os íons são H+ e NO3-. E o ácido não ionizado será o reagente que vai parar lá embaixo. Por que é muito grande a constante de equilíbrio? Por que tende ao infinito? Porque, olha só, quase todo o ácido vai estar quebrado, né? Cada molécula do ácido vai formar um H+ e um NO3-. Então, toda a concentração
que você tinha do ácido, agora você vai ter de H+ e NO3-. Qual vai ser a concentração desses caras no equilíbrio? Vai ser aquela concentração que você tinha do ácido no início, que neste caso é 1, como foi falado no enunciado. Qual será a concentração do ácido não ionizado? Ela vai ser tão pequena, tão pequena, tão pequena, que vai ser quase lá no zero. Quanto menor o número que você colocar no denominador, você vai ver que maior será o valor que vai aparecer aqui como resultado. Então, quando eu coloco zero aqui, entenda, tá? Coloquei porque é um vídeo, né? Se fosse um texto, não dá para deixar assim zero. Eu estou querendo dizer, o número aqui vai ser muito próximo de zero. E como esse número vai tender a zero, olha o que vai acontecer. Vai ficar 1 dividido por um número que é muito perto do zero. Se você tentar na sua calculadora aí, você faz 1 dividido por 0,01. Você vai ver que dá um número grande. Depois você divide 1 dividido por 0,0000001. Vai ver que dá um número maior. Agora imagina que aqui eu estou o mais próximo de zero possível. Então vai dar um número gigantesco. Quanto mais próximo de zero eu tiver aqui, maior vai ser o número. Então essa história é sem fim. Por isso tende ao infinito o resultado. A resposta, portanto, será: essas concentrações serão próximas de a do HNO3, não ionizado, vai tender a 0, e a dos caras ionizados vai tender a 1, que é a concentração que você tinha no início. Cuidado que a concentração dos íons num ácido forte, ela não vai tender ao infinito, não vai surgir íon do nada. Você vai formar o máximo que você pode de íon. E parou aí. Nós temos aqui esse exercício da FATEC 98, que ele é bastante simples. É só para ver se você sabe o que é constante de equilíbrio. No caso dos ácidos, chamada de Ka. Estão apresentados aqui 4 ácidos, cada um com uma constante de ionização ácida. Veja que são todos ácidos orgânicos que têm carbono. E como todo ácido orgânico, são todos aqui ácidos fracos. Só que, veja que você vai chegando em uma ordem de constante de equilíbrio já no 10⁻⁻1, no 10⁻². Quando você passa do 10⁻3, você nem sequer pode fazer mais aquele arredondamento, sabe? Quanto maior a constante de ionização, mais forte o ácido é. Eu estou falando aqui de ácidos em concentrações iguais, Eu estou falando, todos eles aqui são monoácidos. Todos eles liberam apenas um H+ na ionização. Então, quanto mais moléculas se quebrarem, maior será a presença de H+. Então, o que significa a constante de equilíbrio ser maior? Se na constante de equilíbrio os íons produzidos na ionização do ácido estão na parte de cima e o ácido não ionizado na parte de baixo, quanto maior for a presença de íons, maior será a constante. Quanto maior a presença de íons, significa que você teve mais moléculas se quebrando, mais H+ se formando. E é por isso que quanto maior o Ka, mais ácido o cara vai ser, porque ele liberou mais íons. E, consequentemente, ele produziu mais daquela espécie que faz o meio ser ácido, que é o H+. Então, é só isso que o cara te pergunta. Você entendeu o que é constante de equilíbrio? Porque o negócio é assim, não quero complicar. A constante de equilíbrio Ka, ela te diz a força do ácido. É melhor que o pH para ver força. Tá? Então veja bem, quem desses caras aqui é mais forte? Olha a pergunta. Considerando-se volumes iguais, como eu falei aqui, tá todo mundo 0,1 mol por litro, tá? Então, diante de uma mesma concentração, pegando o mesmo volume dos caras, na mesma concentração, a concentração de H+ será maior, no caso,
do ácido 4, o ácido tricloroacete. E é por isso que a resposta é a letra A. Indico para você 3 livros J.D. O J.D. ele fala de química inorgânica. Peter Atkins, Princípios da Química, onde você vai encontrar muita coisa específica de equilíbrios químicos. E para ser ainda mais específico, Fundamentos de Físico-Química, onde você vai encontrar muita coisa ainda mais detalhada sobre o assunto. Eu espero ter ajudado você nos seus estudos de equilíbrios químicos. Um bom estudo para você!